Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para falar um pouco mais sobre a luz da Cabala, tá certo? Eu gravei um vídeo pequeno, não chegou a 3 minutos, sobre a alma que busca o espiritual e a alma que busca o material, certo? Quando eu falo, quando eu falei no vídeo que aquela alma que busca o material vai ter sofrimento, vai ter um pouco de dificuldade, né, para se desapegar do corpo, para entender a morte, para aceitar a morte. Eu não estou falando com isso que a matéria é ruim, tá certo? E quando eu falo que é uma pessoa espiritual, não se torna uma pessoa religiosa, uma pessoa fanática, uma pessoa que dá vida pela causa. Não, também não. Eu falo de busca de um equilíbrio entre buscar o espiritual ou a espiritualidade e buscar o material também com equilíbrio. Tudo nesse mundo tem que ser feito com essa proposta de ter equilíbrio. Isso é o que mais perturba o homem, perturba a nossa alma, é não ter equilíbrio, não ter um poder de escolha, e essa escolha vem trazer para a pessoa, para nós, o equilíbrio. Por isso que há tantas dificuldades na alma de encontrar o propósito, de encontrar o sentido da vida, de encontrar qual é o nosso tikkun a ser corrigido, certo? Tikkun, dentro da Cabala, dentro do judaísmo, é aquela missão que a gente deixou de fazer, ou aquela ação que a gente fez de ruim em vidas passadas. Vamos ter que descobrir qual foi e nessa vida fazer uma retificação, fazer um tikkun, entendeu? Então, aprofundando mais um pouco nisso, eu falei também que a alma que busca o espiritual, ela vai ter muita facilidade em aceitar a morte, em desprender-se do corpo e aceitar, né, o desligamento, né, sair dessa vida e partir para outra vida. Não é partir de uma vida e ir para a morte, não. A morte é uma passagem para a vida, né, para uma vida mais plena, para uma vida mais iluminada, para uma vida mais espiritualizada, ou seja, só a alma por si só, né? Aqui temos o corpo, tá certo? Um ponto bem fundamental que eu quero frisar é que quando eu falo que a matéria tem que ser buscada e com decência e ordem, porque eu não estou danificando ou maldizendo a matéria, porque a nossa alma precisa do corpo para desempenhar a nossa missão aqui na Terra, e esse corpo é material. Então, existem filosofias que descartam o corpo 100% e educa as pessoas a buscar o espiritual e amaldiçoar, de certa forma, a parte, vamos dizer assim, material, que não presta, que não condiz com o mundo espiritual. Na Cabala, no judaísmo, tentamos equilibrar, né, os dois. Precisamos da matéria, mas precisamos do espiritual. Precisamos do mundo material, ou seja, de dinheiro para sobreviver, precisamos de cuidar do corpo físico, tudo isso. Não nos tornar um narcisista amante de si mesmo com um corpo belo e amar somente a nós mesmos e transformar em um narciso, né? Amante de si mesmo porque temos um corpo bonito, não. Mas tudo com decência e ordem. E também não buscar o espiritual a ponto de ser nos trancar em um mosteiro e não ver a luz do sol, não ver ninguém, porque tudo é corrupto, tudo é mar. Também não. Então, toda essa questão que eu simplifiquei no vídeo, eu estou agora dando uma pincelada a mais, explicando sobre a nossa missão. Temos que ter o corpo, nosso corpo é material, ele precisa de alimentos materiais. A alma precisa de alimentos espirituais, mas essa vida aqui só pode ser plena quando nós tivermos uma consciência que temos uma alma que precisa do corpo e que o corpo precisa da alma. Então, temos que ter uma consciência de que os dois caminham juntos para um propósito, edificação da alma, missão da alma. E com isso, quando a alma procura caminhos bons, caminhos de luz, caminhos de paz, não de guerra, caminhos de bondades, de altruísmo, de amor ao próximo, de amor a si próprio mesmo, então o corpo com certeza vai ter os benefícios através da alma.
também a alma vai viver muito porque o corpo está bem. Então não podemos descartar nem o corpo nem a alma, ou seja, nem material nem espiritual, tá certo? Então é muito interessante, é muito, vamos dizer assim, lucrativo para uma vida boa aqui na Terra é ter esse equilíbrio, é ter esse equilíbrio. E como a gente consegue ter esse equilíbrio, tá certo? Quando a alma vem para cá, ela pode ser afelizada, vamos dizer assim, abençoada ou presenteada com uma família que já tem um padrão de vida muito bom. Ela vai ter, vamos dizer assim, facilidades em desenvolver o seu caminho, a sua missão, o lugar onde nasceu, os hábitos que a família está aprendendo. Então isso é muito bom, isso é muito proveitoso nessa questão. Então, esse padrão que eu falei de vida, tá certo? Não é um padrão, vamos dizer assim, praticamente ligado a finanças, a parte financeira, mas um padrão de amor, de ética, de moral, de espiritualidade. A alma que chegar nessa família vai ser sim um pouco abençoada e vai ajudar você a desenvolver aquilo que você tem, vamos dizer assim, na sua caminhada aqui na Terra, certo? Vai ter família que não vai ter esse padrão, certo? E vai ter uma dificuldadezinha para que ela possa desenvolver ou aprender, né, a procurar o Qigong. E aí, quando isso não é favorável, houve alguma coisa na vida dela passada que ela não vai ser dessa vez que ela vai conseguir. Ela vai aprender mais uma coisa para completar e na outra vida ela conseguir, vamos dizer assim, o seu Qigong. Eu depois vou falar sobre isso, um vídeo sobre reencarnação. Estou lendo muita coisa sobre a alma, sobre a morte, a reencarnação, a missão. O vídeo que eu vou fazer na próxima vez vai ser nessa vibe, para explicar algumas coisas que a gente não tem entendimento por que acontece. E a gente sofre tentando entender segundo o padrão religioso, o padrão moral, o padrão que a sociedade colocou para nós e não o padrão espiritual da Kabbalah. E você fica às vezes sem forças para lutar, sem forças para caminhar, e aí surge uma lacuna para que a depressão entre, porque uma das coisas que a gente tem que entender é que a depressão vem por falta de sentido, às vezes, na vida, né? Por falta de amor pela vida, de falta de lutar por aquilo que ela está entendendo que tem que conseguir. Às vezes, sem ter isso, surge uma necessidade, uma mente depressiva, uma mente triste, e pode, vamos dizer assim, acarretar em problemas maiores. Então, a alma chegando aqui, sabendo disso, que existe um dualismo, alma e corpo, certo? E os dois têm que se unir nesse propósito, a vida fica mais interessante, a vida fica mais fácil. Então, eu entendo assim, que há uma necessidade, né, de uma alma nascer num lar espiritualizado, vai facilitar? Sim. Outras vezes, não, porque a alma tem, de certa forma, um pouco de livre-arbítrio, né? Em algumas coisas que temos que escolher. E as emoções, às vezes, mandam muito em nossas vidas, mais do que a razão, mais do que, vamos dizer assim, o fato, né? A gente segue mais a questão emocional, que vem através dos desejos, que quer prazer, né? O desejo quer ser suprido através dos prazeres, e os prazeres, às vezes, não olha, vamos dizer, para o racional, e as emoções nos tomam com uma possessão demoníaca a ponto de tirar de nós a própria vida que viemos buscar aqui. Então, eu fiz esse vídeo para as pessoas que perguntaram, né, sobre a Cabala da alma, a Cabala da morte, a Cabala do pós-morte, entendeu? Então, é mais para complementar nessa vibe que eu estou falando agora. O próximo vídeo eu vou falar sobre reencarnação, se assim o Eterno nos permitir, porque muita gente está tendo necessidade, está ouvindo os vídeos que eu estou produzindo e está nascendo uma sede de saber como é que a gente lidar depois que a gente consegue entender. Não é acreditar na reencarnação, é entender. Crença não muda ninguém, o que muda você é o que você aprende, é o que você entende, entendeu? Então a questão é muito simples, é quando a gente busca pelas vias, vamos dizer assim, adequadas, né? Eu fui um religioso evangélico, tá certo? Eu fui católico, depois passei a praticar o judaísmo nazareno. Hoje eu pratico a Cabala, e isso me faz bem, porque muitas coisas que me travavam anteriormente, entendendo a temática da vida, a emoção,
o desejo, o prazer, o livre-arbítrio ou não tendo livre-arbítrio, o meu, o meu destino aqui na Terra. Então, buscando essas coisas, a gente consegue viver um pouco melhor nesse mundo e a nossa missão fica mais fácil de ser descoberta. Se não descobrimos nessa vida, com certeza, o que a gente passa, o que a gente vai fazer aqui, vai contribuir para facilitar que na outra vida a gente consiga ir mais um pouco, porque, segundo a Kabbalah, tem tikkun, ou tem problemas que a gente cometeu em vidas passadas, que a gente não pode, vamos dizer assim, corrigir de uma vida só. Leva uma vida toda ou várias vidas reencarnacionistas, entendeu? Na questão de reencarnar uma, duas, três vezes. Então, é muito interessante essa temática. Quando se fala de alma, quando se fala de punição, de juízo, sempre eu coloco a questão da reencarnação. Então, pessoal, no próximo vídeo vamos falar sobre a reencarnação, Gilgul, né? Gilgul, né? Reencarnação, e Gilgulin, né? Reencarnações. Então, a palavra em hebraico, eu vou citar obras que tem em português, para que a gente possa buscar esse entendimento, tá certo? Esse cenário aqui, estou no quarto do meu filho, pegou aqui o guarda-roupa dele aqui, o bico da prancha ali, mas foi bem espontâneo e é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Shalom para todos e até mais.